Então, vamos lá, pessoal, só para não começar muito tarde. Hoje a nossa aula é com a Cecília Coutinho. Ela é assistente jurídica da área de propriedade intelectual e tecnologia da informação do Verano Advogados, com foco em proteção de dados, mestrando em Direito na linha de pesquisa de Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É bacharel em Direito e Desenvolvimento Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É com você, Cecília. Obrigada, Thaís. Boa tarde, boa noite já para todo mundo. Tá falhando para vocês ou só para mim? Sim. Tá falhando. Tá falhando. Cecília, tá falhando um pouquinho pra gente. Um pouquinho não, um pouquinho muito. De estar aqui Só não tô nem ouvindo. Cecília? Poder falar. Mandar uma mensagem no WhatsApp para ela. Tão qualificada e... Melhorou? Não sei. Cecília? Melhorou? Agora, Melhorou? Mas tá sem o vídeo. Tá. Não, vou ligar o vídeo agora, tô voltando uns pouquinhos. Tá, vocês me ouvem bem? Sim. agora sim. Sim, Tá, sim. qualquer coisa me avisa. Então, enfim, só retomando o agradecimento para a Thaís, é uma honra e um prazer poder falar para vocês sobre esse tema que eu venho pesquisando já há bastante tempo. Então, sem mais delongas, eu já vou projetar aqui a apresentação que eu montei. Me avisem se vocês conseguirem ver. Tudo certo? Tá. Então, como a Thaís já adiantou, o tema que eu vou falar hoje é normas nacionais e estrangeiras aplicadas, projetos de lei e formas de fiscalização por órgãos públicos, tudo relacionado ao NFT. Então, eu montei essa apresentação, essa aula de hoje, em 6 partes principais, no esforço de tentar abarcar, então, todo esse conteúdo tão robusto que é falar de regulamentação em criptoativos e criptomoedas. Então, eu vou fazer uma breve introdução do tema para demonstrar como é importante a gente falar de regulação, trazer alguns conceitos sobre a NFT. A aula de segunda-feira foi fantástica, mas para fins de falar de regulamentação, eu acho que é importante a gente retomar, ainda que brevemente, alguns conceitos importantes para a gente falar de regulação. Além disso, vou falar de alguns impactos jurídicos do NFT que ainda não só são impactos, mas são justificativas que fundamentam a necessidade de trazer regulamentação para esse tema. Depois disso, eu vou falar da importância da regulamentação e da fiscalização, para finalmente falar de modelos e perspectivas regulatórias. O meu foco aqui vai ser fazer um panorama internacional de como funciona a regulamentação de criptoativos e criptomoedas no exterior, e aí trazer isso um pouco para a realidade brasileira e apontar quais são as principais regulações que a gente tem no país que versam sobre essa matéria. Então, dito isso, a título introdutório, eu trouxe essa questão que foi emblemática, mais ou menos 20 anos atrás, mas que ela é importante para demonstrar como a regulamentação é importante e nem sempre respeitada. Então, desde que a gente conhece a internet, então há 20, 30 anos atrás, muitas plataformas começaram a desenvolver os seus softwares e acabaram a efetivamente oferecendo os seus serviços de uma forma independente das regulamentações, no sentido de que o mercado iria se autorregular ou iria fazer com que essa tecnologia se desenvolvesse mais ou menos a partir da aceitação dos usuários. E aí o caso do Napster foi emblemático, não sei se todos conhecem, mas foi um software criado em 1999 e a partir desse software a intenção era liberar a música de direitos autorais. Então, a partir desse software era possível acessar as músicas em MP3 que eram salvas no computador de determinado usuário da plataforma e com isso esses arquivos de MP3 eram upados nesse software e todas as pessoas poderiam ter acesso a essas músicas independentemente de respeito a direitos autorais ou de qualquer prestação de contas para o artista daquela música, ou enfim. Então, isso acabou gerando muitos problemas, não só de ordem de propriedade intelectual, mas também de diversas discussões jurídicas sobre isso, que acabou levando a várias condenações dessa plataforma, que ainda existe, mas agora sob a forma de streaming, então mais ou menos parecido com o Spotify. Mas a questão que essa situação destaca é que desde que a gente conhece a internet como ela sempre existiram softwares e plataformas novas e novas tecnologias que colocavam em xeque o establishment de regulação daquele momento histórico, e que ou queriam se desenvolver independentemente de qualquer limite ou disciplina legal, ou queriam, enfim, se adaptar ao mercado, esperar para ver como o mercado se apresentava a eles.
Então, o que eu vou defender aqui é que a chave para o desenvolvimento desses softwares, dessas novas tecnologias, no nosso caso, o NFT, é justamente uma harmonia regulatória, de uma forma que a tecnologia consiga se desenvolver de forma fluida e sem que existam entraves do ponto de vista de impedir a liberdade de desenvolver novas tecnologias, mas também que essas tecnologias elas respeitem um mínimo de restrições, de forma a tutelar as liberdades e garantias individuais, não só dos usuários, daqueles que oferecem o produto ou o serviço, mas também daqueles que vão adquirir esse serviço, vão fazer uso dele, que é exatamente o caso do NFT. Então, dito isso, a segunda premissa introdutória que eu gostaria de trazer aqui é que para falar de NFT, da mesma forma que é falar de qualquer outro criptoativo, a gente precisa entender que é uma realidade diferente daquela que a gente tem, vamos dizer assim, na nossa realidade jurídica, porque é uma realidade completamente digital. E quando a gente fala de criptoativos, a gente não está falando do dinheiro digitalizado, por exemplo, que a gente faz um Pix e manda para a conta do outro. É muito mais do que isso. É uma realidade totalmente digital do ponto de vista de ser criptografada, de ser uma plataforma que a gente não consegue alcançar fisicamente. Então, mas a grande pergunta que sempre se coloca quando a gente entra numa discussão sobre NFTs é por que comprar? Por que gastar tanto dinheiro? Por que tantos milhões estão envolvidos nessa discussão? E é uma questão de psicologia. A gente precisa entender que as pessoas atribuem valor às coisas de formas diferentes em determinados momentos da história e de acordo com a tecnologia existente naquele momento. E o NFT é exatamente isso, ele está diretamente atrelado àquele tipo de pessoas que são colecionadores e que querem poder dizer que são donos daquele produto e que na sua realidade faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de um colecionador de games que jogava Nintendo nos anos 90 e que era super fascinado por isso, para essa pessoa vai fazer muito sentido ter um jogo que ele jogava naquela época e nunca abrir, nunca tirar da caixa. Então, a realidade dos NFTs faz muito sentido para essas pessoas. E é essa mentalidade, é essa premissa que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de NFT, de que as pessoas dão valor para as coisas de formas diferentes e que o NFT existe porque as pessoas querem poder dizer que algum bem digital é seu. Então, dito isso, eu vou fazer uma breve análise do que é o NFT para a gente partir para os impactos jurídicos e falar da regulamentação efetivamente. Então, como já foi abordado na segunda-feira, muitíssimo bem, uma palestra de alta qualidade, é que o NFT ele é composto de dois elementos principais. O primeiro, que é a análise da fungibilidade, da não fungibilidade, no caso do NFT, que justamente se caracteriza por ser, ou seja, o NFT ele se aplica a bens que podem ser substituídos por outro de qualquer espécie, de mesma qualidade, quantidade, sem que haja prejuízo à estrutura e à característica daquele bem. Então, exemplos clássicos disso é o dinheiro. Não importa se eu tenho uma nota de 100 ou duas notas de 50, eu vou ter a mesma quantidade de dinheiro, eu vou ter a mesma qualidade. Da mesma forma, as criptomoedas. Então, aqui a gente já consegue diferenciar o NFT das criptomoedas, né, tradicionais, como é o Bitcoin, o Dogecoin, a Ethereum, justamente porque essas criptomoedas elas têm a característica de fungibilidade, né? Então, o NFT ele é singular por natureza, ele é único, ele não pode ser substituído por outro sem que haja perda de qualidade. E é justamente essa característica principal. Então, dizer que um bem é não fungível é dizer que ele não é substituível. Então, o caso clássico que se cita é o caso da Mona Lisa. Eu posso até tirar uma foto, eu posso colocar ela aqui no meu slide, mas eu não tenho a mesma característica que a obra que está exposta lá no Museu do Louvre tem. Ela não tem as características da pintura que foi feita pelo artista, ela não tem, enfim, ela não tem o registro do período histórico que ela passou, então essa degradação natural da obra de arte. Então, é justamente por isso que ela não é substituível. E isso no caso do mundo real, vamos dizer assim. No mundo digital, funciona da mesma forma. Acontece que é muito mais difícil de conseguir dizer quem é que fez, quem é que é o autor dessa obra e quem é que tem a propriedade sobre ele. E aí que entra o NFT. O NFT entra da mesma forma que eu coloquei aqui no slide, como um selo, como um certificado que diz esse arquivo de imagem, essa obra de arte, como que eu já coloquei em outros slides aqui na apresentação, é da pessoa que está registrada sobre o código X na plataforma Ethereum, que é um blockchain. Então, o NFT é justamente isso, ele atesta que determinado bem não é substituível por outro e que é de titularidade de uma pessoa específica, sendo esse registro imutável dentro da base blockchain. E o segundo elemento que constitui o NFT por natureza é o token. E o token é justamente esse instituto, vamos dizer assim, digital, que caracteriza um certificado armazenado numa base de dados, como eu comentei, que é o blockchain,
e a partir disso, o mercado, por estar envolvido nessa mesma rede de blockchain, por conta desses vários computadores, esses milhares de computadores que estão conectados, e por conta dos milhares de registros que são feitos nessa plataforma, no blockchain, conseguem dizer que a pessoa que possui esse certificado é o efetivo dono daquele registro. Então, a legitimidade não se dá num registro público ou num cartório, a legitimidade aqui se dá pela própria rede, o blockchain dá legitimidade para essa transação. E justamente por isso, os tokens eles podem ser utilizados para os mais diversos fins, e não somente para compra e venda de criptoarte, por exemplo. Eles podem ser utilizados para representar a participação de um investidor numa empresa, para outros fins econômicos, para fazer compras ou negociar tokens como títulos. Mas aqui é importante te demonstrar, como eu coloquei aqui no print do Investopedia, que os tokens eles não se confundem com criptomoedas como é o Bitcoin ou como é o Dogecoin, como eu já comentei aqui. Justamente porque se eu posso trocar os tokens, eu posso vendê-los, reproduzi-los, sim, mas eles sempre vão ser singulares, eles não podem ser substituídos por outros, eu posso só passar eles para frente, mas eu não posso substituir eles por outros de igual valor, de mesma qualidade e quantidade. Então, isso é o NFT, é esse código, esse certificado de identificação exclusiva a partir de metadados que são registrados no blockchain. E eles não podem ser replicados. Como eu já falei, o NFT ele é um ativo único. E a partir dele, a pessoa que tem a titularidade desse NFT obtém o registro digital de propriedade. E aí aqui é importante fazer essa diferenciação da obra física e da obra digital, por exemplo. Porque a não ser que exista uma condicionante diferente no smart contract, por exemplo, onde foi transacionado o NFT, a compra do NFT ela não garante um direito de propriedade intelectual, como eu vou falar aqui mais para frente, e nem sempre um direito de propriedade real sobre o bem físico. Como regra, o NFT só garante a propriedade sobre aquela titularidade da obra física na rede blockchain. Então, isso é uma coisa muito importante. E de forma geral, os NFTs são compostos de códigos de software na forma desses smart contracts que eu já comentei. Então, toda a questão que se relaciona a NFTs e a padrões de regulamentação estão diretamente relacionados com codificação em blockchain. E essa, inclusive, é uma nova realidade jurídica para nós que trabalhamos com isso, porque daqui a alguns anos a gente vai ter que aprender a fazer codificação de smart contracts, né? E mexer com esses códigos. E então, os smart contracts, eles são justamente esses protocolos de blockchain onde os NFTs vão estar registrados e vai ser de acordo com os termos e condições que vão estar expostas nesses smart contracts que vai se operar a transação de NFTs. E aí, depois que esse NFT ele é registrado no blockchain, ele se torna imutável. E é por isso que esse é um dos principais riscos decorrentes da transação de NFTs, enfim, do uso do blockchain efetivamente, porque se uma pessoa que não era o autor desse NFT transacionou uma determinada obra digital, esse registro fica para sempre no blockchain. E é muito difícil, praticamente impossível, comprovar que não foi aquela pessoa que efetivamente fez a transação. Então, dito isso, feito esse panorama das premissas principais relacionadas ao NFT, vou trazer os impactos jurídicos, que são as justificativas para a regulação, e aí, efetivamente, trazer alguns casos específicos de regulamentação na Europa e no Brasil. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, eu começo a falar, mas fiquem super à vontade. Então, para trazer os principais impactos jurídicos, eu comecei falando da minha área, porque eu gosto mais, que é a questão de dados. E aí, já puxando esse gancho que eu deixei no slide anterior, com relação à imutabilidade do registro. O NFT, como eu comentei, ele é armazenado no blockchain e ele fica permanentemente registrado naquele lugar. Agora, se o ativo digital, por algum motivo qualquer, se esse registro ele for excluído do servidor, por qualquer motivo, né? Porque a gente tem que lembrar que o blockchain ele é operado por uma série de computadores ligados 24 horas por dia, todos os dias da semana, e que mantém essa rede ativa e ligada, né? Diretamente conectada à energia, até essa é outra discussão, né? A quantidade de energia que o blockchain utiliza. Mas, independentemente disso, o fato é que se algum desses computadores falharem, se o servidor cair, se o link que está vinculando o NFT ao blockchain falhar e esse registro se perder, não existe hoje tutela jurídica que consiga garantir que aquela propriedade digital se mantém, porque o registro se perde. E aí a rede não consegue dar legitimidade para isso mais, porque não existe mais esse registro. E não existe como fazer backup do NFT. Então, esse é um dos principais problemas relacionados à hospedagem e armazenamento de dados. Então, o comprador do NFT pode acabar ficando sem recurso, né? Pode interromper os seus negócios, por exemplo, como eu vou falar dos aspectos societários, se
capital de uma sociedade limitada, por exemplo, foi integralizado por meio de NFT, que é uma possibilidade, como é que ele vai conseguir comprovar isso? Então, é um impacto muito significativo. E nessa mesma linha de raciocínio, do ponto de vista da proteção de dados, a argumentação é muito semelhante. Da mesma forma que, de um lado, pode haver algum problema no servidor e eu perder o registro, se o registro estiver errado, eu não tenho como arrumar. Então, toda a argumentação que se faz, toda a tutela jurídica que surge com as legislações de proteção de dados, elas ficam relativizadas nesse ponto e relativizam os próprios direitos dos titulares de dados. Porque se foi registrada uma informação errada com relação à identificação daquela pessoa, ainda que seja pseudonimizado, mas aqui nesse ponto deve-se lembrar que a pseudonimização tem como característica poder reverter a pseudonimização por meio de um hash, por exemplo, e chegar na pessoa. Então, em síntese, o que acontece é que se o registro foi feito de forma errada, identificar erroneamente o titular daquele registro digital, não há o que fazer, porque o registro é imutável. Pode-se fazer um novo registro, talvez, mas aquele registro não vai poder ser alterado. Então, não existe esse direito de retificação, não há como tutelar esse direito, também não existe como tutelar o direito de eliminação, que também é assegurado aos titulares de dados, do ponto de vista das legislações de proteção de dados e privacidade. Então, há o que se discutir aqui de uma potencial violação às leis de proteção de dados. Além disso... Cecília. Oi. A Samira está com a mão levantada, acho que ela quer fazer alguma pergunta. Samira? Tá. Por favor, eu não consigo ver aqui, então, por favor, me fale. Oi, obrigada. Obrigada, Cecília, por trazer todas essas informações. Estou achando tudo muito rico, até porque eu perdi a primeira aula, então estou me sentindo um pouquinho mais acolhida para poder acompanhar o que você está trazendo, né? Mas eu estou entendendo que você me diz que a partir do momento em que o registro é feito, inclusive se ele estiver violando algum direito autoral ou direito de imagem, não se tem hoje um regramento que permita a exclusão do NFT ou a sua retificação. É isso mesmo? É isso, é exatamente isso. Que é exatamente o que eu vou falar aqui na sequência sobre os direitos de propriedade intelectual, porque, como se sabe, até vou trazer mais para frente a questão da Lei de Direitos Autorais no Brasil para falar da regra que quem é autor tem direito sobre a obra que produz, né? Então, e sempre vai ser assim. E o grande impacto que tem aqui é exatamente a conclusão que você extraiu, Samira, que não existe como retirar esse registro do blockchain, justamente porque ele tem essa característica de imutabilidade. Então, todas aquelas restrições legais, como eu coloquei aqui, relacionadas ao trabalho protegido por direitos autorais, possivelmente poderão ser violados, a não ser que, é claro, existem redes de blockchain, como é o Ethereum, que são muito mais bem estabelecidas e que têm vários estándares para registro dos NFTs, eu até vou trazer um pouco disso na sequência, mais na parte de regulação, mas já adiantando, que é justamente essa questão de produzir termos de uso e divulgar isso para a pessoa que está criando os NFTs e para a pessoa que está comprando, principalmente, para que ela consiga, de certa forma, saber quem é a pessoa de quem ela está comprando. Da mesma forma, quando galerias de arte, por exemplo, comercializam uma obra de arte via NFT, como já aconteceu com a Christie's, eles têm esse rigor de transparência com relação aos compradores, de demonstrar que efetivamente aquela pessoa é o autor. Mas, de toda forma, a questão que se coloca é justamente essa, de que uma vez feito o registro, é praticamente impossível eliminar, a não ser que exista uma queda no servidor ou, enfim, algum problema de natureza técnica de segurança da informação, mas, como regra, não existe como eu manipular a rede de blockchain e retirar aquele registro de lá, como se fosse uma borracha. Isso efetivamente não dá para fazer. Mas existe alguma... Desculpa se eu estou me adiantando. Imagina. Mas existe algum tipo de possibilidade de, pelo menos, se identificar que aquele item não é legítimo, né? Porque se a gente estiver falando de violação de direito autoral, né, se alguém fizer um NFT com a Mona Lisa, fica fácil que a Mona Lisa é uma obra mundialmente reconhecida, mas se a gente estiver falando de algo menos conhecido, como que a gente questiona a legitimidade daquele que está se aproveitando economicamente, né? Porque tem uma questão aí, me parece, bastante importante, ou de concorrência desleal, ou de aproveitamento parasitário, enfim. Com certeza, e não existe como. E é por isso que a gente falar de regulamentação é tão importante, porque atualmente não existe como tutelar essa pessoa. Se o titular, o efetivo autor daquela obra que foi anunciada e vendida via NFT no blockchain, ficar sabendo que uma obra da sua titularidade foi vendida sem a sua ciência, não existe um procedimento a ser tomado nesse caso, atualmente. Enfim, ele pode tentar se voltar ao judiciário, mas efetivamente não existe uma previsão legal que estaria sendo contrariada do ponto de vista tecnológico
né, do ponto de vista de uma legislação que tutelasse essa garantia do titular de contestar isso, ou da forma que ele deveria, qual forma ele deve utilizar para contestar aquele registro e a venda que foi realizada. Mas, então, a grande questão, e aí já pegando esse gancho da relação contratual, é os smart contracts, que são a grande realidade e é o fundamento de compra e venda de NFTs, porque os smart contracts, eles são auto-executáveis por natureza, por conta dos códigos de programação que são inerentes a esses contratos. Como eu já tinha falado, a gente vai ter que aprender a programar, ainda que não seja uma programação tão complicada como é fazer um aplicativo, também é uma programação. Então, esses smart contracts, ou contratos inteligentes, eles contemplam todos os compromissos que vão ser especificados na venda desse NFT. Então, eu comentei no início que os NFTs, eles geralmente incluem uma obra digital, então incluem a transação sobre uma obra digital que foi feita digitalmente, como é um GIF, como é o caso de uma obra de arte feita digitalmente, mas justamente por conta da existência dos smart contracts e do fato de que esses contratos englobam as obrigações contratuais, os benefícios, eventuais penalidades que podem ser aplicadas naquela transação, é que pode se transacionar sobre a compra via NFT da obra digital e ter acesso à obra física. Isso é plenamente possível. E, além disso, esses contratos inteligentes, eles podem prever que o artista, ou o primeiro vendedor dessa obra transacionada via NFT, que essa pessoa vai receber uma porcentagem da revenda. Então, existe essa discussão sobre os royalties que podem ser extraídos ou podem ser cobrados a partir do contrato inteligente que foi registrado no blockchain. Então, é justamente isso, é um dos grandes benefícios que se destacam do uso do NFT, que é a facilidade com que é possível distribuir esses royalties, né? No entanto, a gente tem que destacar e registrar aqui que esses pagamentos de royalties de revenda automatizada pode não ocorrer, a menos que a NFT seja a mesma, porque aqui é importante de lembrar que o NFT, ele é esse certificado digital atrelado a bens infungíveis do blockchain da Ethereum. Então, a gente poderia, se fosse uma blockchain de outra empresa de tecnologia que não Ethereum, se fosse Bitcoin, por exemplo, Dogecoin e outras que talvez existam que a gente nem saiba ou que não sejam tão famosas, talvez não seja possível auto-executar esse contrato. Porque, de novo, a gente volta para a rede de programação e para todos os computadores interligados para manter aquela rede funcionando. Então, talvez se eu transacionei aquele NFT na Ethereum, talvez se esse royalty deveria ser distribuído para uma pessoa sediada em outra rede, talvez eu não conseguiria distribuir para ele. Você queria falar alguma coisa? Oi. Então você está dizendo para a gente que o NFT só vai rodar na plataforma do Ethereum. Se é o do Ethereum, sim. O NFT só no Ethereum. Tá, então aí eu não tenho a interoperabilidade, por exemplo, com a Cardano, com qualquer outro, com a Polygon. Tá, a princípio, sim. Né? É possível de se fazer, mas é uma coisa que atualmente não é possível. Quer dizer, não existe ainda, né? Mas, enfim, então, com relação à propriedade intelectual, a gente já adiantou algumas discussões aqui, que é justamente o fato de que ter propriedade sobre o NFT não é a propriedade do ativo físico em si, ou do ativo real em si, a não ser que exista disposição em sentido contrário, e que a propriedade sobre o NFT, que é a propriedade digital, também não implica nos direitos de propriedade intelectual do trabalho. Então, a pessoa não consegue transferir, pelo menos a princípio, esse direito de propriedade intelectual. Cecília. Oi. Na nossa última aula, que foi, eu acho que a pergunta da Amanda, essa pergunta da Samira foi bem parecida com a pergunta da Amanda. Uhum. Foi falado que tem algumas plataformas que, se você reivindica a paternidade de uma obra, eles tiram do ar. A Ethereum faz isso ou não? Eu teria que olhar os termos de uso da Ethereum, mas considerando a estrutura que ela tem e os parâmetros regulatórios que ela segue, eu acredito que é bem possível que ela siga essa mesma lógica. Mas aí, de novo, a gente volta para essa necessidade, é até importante falar disso, para destacar a importância de toda vez que a gente for operar num blockchain, não analisar os termos de uso da plataforma, porque é justamente nesses termos de uso que vai ter disposições nesse sentido, como a que você mencionou, Thaís. Entendi, não, perfeito, obrigada. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente está falando em algumas plataformas de arte, por exemplo, algumas delas fazem um trabalho de curadoria também. Uhum. Então, antes até de ser emitido, de ser mintado a arte, enfim, tem esse trabalho de curadoria, né? Sim, com certeza. Que é o caso da Christie's. A Christie's faz muito isso, né? Que é uma galeria de arte bem famosa na Inglaterra. Então, nesse sentido, é positivo, né? Quem já tem tradição de vender obras, enfim, acesso às galerias de arte,
enfim, tem mais facilidade para confiar e efetivamente vai tornar a transação de menos risco do ponto de vista da propriedade intelectual, né? Mas, para além disso, a gente pode mencionar também a questão da questão consumerista. Então, é difícil cumprir com o dever de informar o consumidor na hora que a pessoa está comprando o NFT. Então, toda aquela discussão que a gente tem na vida real, vamos dizer assim, que não no mundo digital, de informar o consumidor com relação à legalidade daquele objeto, com relação aos riscos que ele contém, ou eventualmente da onde ele surgiu, é mais difícil, é mais mitigado com relação à forma com que acontece no blockchain. E da mesma forma que existe esse risco, como a plataforma blockchain, nesse caso o Ethereum, ele é uma plataforma autônoma e parte desse princípio da autoexecutividade, não tem uma instituição governamental, uma instituição bancária como o Banco Central de trás que garanta as operações, as transações bancárias elas não são garantidas como são as transações de crédito tradicionais, né? Então, se acontecer qualquer problema com o pagamento, ou se o usuário final perder o objeto, ou existe aquela falha do servidor que eu comentei no início, é difícil saber como que vai ocorrer a garantia desse contrato ou da forma com que foi enviado os valores e trocado os valores ali. Então, existe esse ponto também que é importante destacar. E aí, para fechar essa questão dos impactos, antes da gente entrar efetivamente no ponto da regulação e dos desafios que existem nesse sentido, vou comentar rapidamente aqui 3 questões que evidenciam ainda mais, talvez mais do que as outras questões, a exceção da propriedade intelectual, que é o principal foco regulatório, mas que é a questão dos direitos societários, a questão penal e tributária. Porque, como eu já comentei também, se admite atualmente a possibilidade de integralização de capital de sociedades, inclusive sociedades anônimas, por meio de NFT. Acontece que, do ponto de vista do direito brasileiro, o Código Civil permite que haja integralização sem quaisquer requisitos adicionais. Mas, do ponto de vista da lei das SA, para que o NFT possa ser utilizado como forma de integralização do capital, vai haver necessidade de cumprimento com uma série de parâmetros e regramentos previstos no artigo 7º e sequentes da lei das SA. Então, por exemplo, esse NFT vai ter que ser periciado digitalmente por uma pessoa com técnica suficiente para fazer essa perícia e averiguar se efetivamente tem valor no mercado, porque, como se sabe, o NFT, da mesma forma que as criptomoedas, tem muita volatilidade no mercado, tem muito risco, e eles podem um dia ter muito valor e no dia seguinte não ter o mesmo valor igual àquele que ele foi vendido, ou enfim, que foi encaminhado para outra pessoa, enfim. Então, é importante destacar esse aspecto, e inclusive essa possibilidade de integralização do capital social, em que pese já fosse possível, a partir de uma interpretação dos regramentos que a gente tem hoje no Brasil, a própria Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, já em linha com algumas posições que o DREI já havia publicado a esse respeito, por meio desse ofício que eu vou comentar mais para frente, permite que juntas comerciais aceitem o registro de atos societários, os quais foram acompanhados de prova de integralização do capital por meio de NFT. Para além disso, do ponto de vista do direito penal, apenas brevemente, a grande preocupação é que, por conta dessa pseudonimização e dificuldade de identificar quem é a pessoa que está vendendo, é que muitas das pessoas que são contra esse tipo de moeda digital, aliás, nem moeda digital, mas de criptomoeda e utilização desse tipo de plataforma, é que ela pode ser utilizada para fins ilícitos e é muito difícil investigar eventuais fraudes, eventuais suportes e promoção de bens e serviços ilícitos dessa forma. Então, a grande preocupação do ponto de vista de regulação no que se trata o direito penal é que essa rede acabe promovendo lavagem de dinheiro, esquemas pirâmide, suporte ao terrorismo, enfim. Então, é uma preocupação muito válida e que dá suporte a vários países que já baniram a utilização de criptomoedas, criptoativos no geral, do seu território, enfim, criminalizando essa prática. E do ponto de vista do direito tributário, apenas para fechar esse ponto, se fala da tributação sobre o ganho de capital. Então, isso evidencia ainda mais o fato de que o Bitcoin, o Ethereum, da mesma forma, o próprio NFT, eles são ativos, efetivamente são ativos vinculados à questão cripto, né? Então, é difícil associar eles a serem efetivamente uma moeda tal qual é o real, como é o dólar, porque acaba sendo um investimento, e justamente por conta desse investimento, a partir do momento que você vende, você ganha mais ou menos dinheiro, ou até acaba ficando em prejuízo decorrente de determinada situação que o bem tem no mundo digital, no mundo virtual.
E aí é justamente nesse sentido, até foi comentada essa instrução normativa na segunda-feira, tem a instrução normativa da Receita Federal aqui do Brasil, 1888, que foi atualizada recentemente, e que fala justamente sobre a necessidade de declaração desses criptoativos no momento de declarar imposto de renda. Então, todos esses impactos jurídicos, eles mostram que o uso de NFTs e criptomoedas como um todo é acompanhado de uma série de riscos e impactos jurídicos justamente porque é um fato novo, né? E como todo fato novo, pelo princípio da prevenção, a legislação tem que, de certa forma, acompanhar no esforço de, como eu já comentei, harmonizar essas novas tecnologias com os direitos postos e com os direitos dos usuários, daqueles que compram os bens transacionados dessa forma. Então, em síntese, o que é importante de concluir nesse ponto é que os NFTs não garantem royalties e não há garantia sobre quantos bens únicos existem no mercado. Em que pese o NFT tem essa característica intrínseca da singularidade e da garantia de titularidade sobre determinado bem, a falta de regulamentação faz com que seja difícil fazer prova e de contestar, como a gente já falou aqui, eventual irregularidade. Então, o fato é que, independentemente disso, muitas pessoas estão atuando ativamente nessas plataformas e comprando NFTs e transacionando em altos valores justamente por conta daquela premissa que eu trouxe no início, que é o direito de poder dizer que determinado bem é seu e que pode não fazer tanto sentido para a gente, mas para pessoas que estão diariamente no mundo virtual, no mundo digital e que trabalham com tecnologia e que são gamers e que para eles faz sentido transacionar dessa forma, então é muito relevante. E aí é importante a gente ter essa premissa, mas, de toda forma, os impactos jurídicos decorrentes de todas essas áreas, poderia falar de tantas outras, é o que faz prova de que a gente precisa, para bem permitir o desenvolvimento dessa tecnologia, uma regulamentação que acompanhe ela e consiga trazer garantias minimamente específicas para que a gente consiga mitigar alguns desses principais efeitos. E aí, dito isso, a gente já entra na parte da regulamentação, que é o foco da apresentação de hoje, e eu já começo trazendo esse item dos riscos versus benefícios, que é justamente o que eu vim falando até aqui e acabei de concluir, porque o NFT só vai ser vantajoso, da mesma forma que as demais criptomoedas, na medida que os riscos não forem tão mais altos. Então, essas criptomoedas, esses criptoativos só vão valer a pena se eu não vou perder meu dinheiro. Então, o risco é alto? Ele é. Mas os benefícios, eles têm que acompanhar esses riscos de forma a manter um grau de rentabilidade para aquele que cria o NFT e para aquele que compra, porque ele pensa que vai conseguir adquirir valor com esse ativo. E aí, a regulamentação, ela entra justamente para fazer esse equilíbrio. Então, aqui já entra na discussão sobre o empoderamento do indivíduo e permitir o desenvolvimento da tecnologia. Porque, em que pese um dos principais benefícios do NFT seja empoderar o indivíduo, e que eu quero dizer, por exemplo, fazer com que um artista que não teria acesso a uma grande galeria de arte ou que teria dificuldade para comercializar a sua obra, consiga fazer isso com mais facilidade, consiga mostrar para a rede que ele é o efetivo titular daquela obra e conseguir vender ele de forma mais facilitada do que seria no mundo real. Da mesma forma, e é justamente por essa razão, na verdade, que a gente precisa trazer esse assunto da regulamentação para permitir o desenvolvimento da tecnologia em compasso com os direitos das pessoas que estão utilizando essa plataforma. Acontece que o grande problema que existe quando a gente fala de regulamentação de NFT é que NFT é um assunto muito novo, que pese a gente venha falando dele há bastante tempo, o assunto de regulamentação é muito novo. E é por isso que o parâmetro que eu utilizei aqui para falar de regulamentação, inclusive em termos de propostas e modelos regulatórios, é aquele atrelado ao Bitcoin. Mas é importante que a gente tenha em mente, sempre presente, que o Bitcoin ele não tem a natureza da infungibilidade que o NFT tem. Então, o Bitcoin ele pode ser trocado por outros de mesma qualidade e mesma quantidade. Mas, então, a grande questão que eu vou trazer aqui de parâmetros é que, como eu comentei, o Bitcoin, a grande preocupação com relação a esses criptoativos são esses fins penais, então essa possibilidade de financiamento de terrorismo, bens e serviços ilícitos. Da mesma forma, a regulamentação ela é importante para evitar riscos que possam afetar a estabilidade do sistema econômico de alguns países. Então, uma das grandes preocupações, por exemplo, na União Europeia, é que a adoção dessas moedas ou que permitir que as pessoas transitem livremente pelo blockchain ou pelo Ethereum, por exemplo, que isso acabe afetando o sistema econômico como está. Então, todo o regramento que se faz com relação à emissão de dinheiro, com relação a todas as taxas de mercado e toda a estrutura de mercado que existe, possa ser desestabilizada por conta desse sistema de NFTs.
ou pelo sistema de Bitcoin. Então, esse risco ele decorre justamente da volatilidade, que eu já comentei que um dia o Bitcoin pode ter um valor e no dia seguinte ter outro, né? E isso pode acabar gerando diversos prejuízos de várias ordens. Os riscos de fraude ou hacking também são elementos que fomentam a necessidade de regulação, de acordo com os impactos jurídicos que eu trouxe, especialmente com relação ao armazenamento de dados. Os riscos relacionados aos próprios usuários. Então, quando a gente falou aqui do ponto de vista da propriedade intelectual, é difícil a gente distinguir os cryptographic addresses, então aquele código que está registrado no blockchain da real identidade. Então, pode ser que a pessoa, se não existe uma normativa da própria plataforma, como a gente comentou, se não tiver uma garantia nesse sentido, é possível que essas pessoas não sejam as mesmas. E aí a gente tem um risco muito grande de legitimidade e de legalidade com relação àquela operação. Mas é preciso que a gente tenha uma regulação que fale sobre isso para que a gente tenha uma garantia efetivamente exigível perante terceiros. E aí a disponibilidade... Quando você fala em regulamentação, eu estou aqui imaginando, essas plataformas não estão no Brasil. Nós não temos hoje uma plataforma brasileira para tratar desse ativo, né? Tem uma questão específica aí de aplicação da legislação frente a esse universo chamado mundo, né? Com certeza. Sim, porque uma das principais questões que devem ser consideradas é que o mundo hoje não se posiciona no sentido de criar uma regulamentação global. Porque, em que pese o blockchain e essas redes, os servidores não estejam todos no Brasil, podem ser localizados em outros lugares do mundo, eles são acessáveis de qualquer lugar do mundo. Então, o ideal seria que tivesse, pelo menos, uma regulamentação a nível internacional, supranacional, que pudesse tratar dos mínimos requisitos com relação a isso. Fala, Cris. Não, Cecília, só ia comentar que justamente sobre o que a Samira está comentando, não sei se tu sabe quem é aquele Thiago Negro, que é um dos donos da Rico, que é uma plataforma de investimento. Tem esse cara e um outro que é amiguinho dele lá, eles estavam falando justamente, eu vi um vídeo deles falando justamente sobre isso que tu está falando. Eles não querem, e nem quem está lá nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar do mundo, eles não querem que seja regulamentado. Eles querem que seja um universo livre, que eles resolvam entre eles e que o Estado não coloque a mão sob hipótese alguma. Eu vou chegar lá. Tu vai chegar lá? Não, eu só ia lançar assim a provocação de tipo, quando der algum problema, eles vão ter que querer correr para o Estado. Claro, não, eu vou chegar lá. A gente já teve essa discussão quando a gente falava de comércio na internet, né, gente? Então, assim, sim. O e-commerce, de alguma forma, foi inovador demais e trouxe essa discussão à baila. Não dá muito para você fugir daquilo que a gente já tem como precedente, né? Eu imagino. Exatamente, que nem a questão da questão de, por exemplo, como é que é o nome daquilo? Plágio quando acontece no YouTube, entendeu? Aí eles têm lá aquele formuláriozinho que tu preenche, pede para tirar, mas aquilo ali não resolve os danos patrimoniais, nem os danos morais de quem teve o seu vídeo plagiado ou utilizado de forma indevida. Tem uma decisão do STF que fala, é uma coisa muito engenhosa, mas não resolve. E aí, pegando esse gancho, Cristina, que estava comentando, o último aspecto que eu queria destacar aqui é com relação a justamente isso, da responsabilidade que as plataformas têm com relação a isso. Então, por exemplo, qual é a responsabilidade que ela vai ter em relação a eventuais irregularidades? E aqui, quando eu falo plataforma, eu não falo só o blockchain em si, mas todos os intermediários que atuam conjuntamente com o blockchain em si. Por exemplo, todas as instituições que fazem o câmbio da nossa moeda real, do dólar, do real, para a criptomoeda, que é efetivamente o instrumento que vai ser utilizado para fechar aquela compra do NFT. Então, eu não sei se vocês já chegaram a operar nesse sentido, eu fiz alguns testes em alguns sites que fazem a venda de objetos via NFT, e muitos desses sites, eles permitem que é como se fosse um software dentro daquela plataforma, daquele site, e você consegue transformar, né, fazer o câmbio da sua moeda, você compra X dólares no aplicativo e ele faz a conversão para a criptomoeda que vai ser utilizada para comprar determinado bem que está sendo vendido digitalmente com o NFT. Então, acontece que nem todas as plataformas, elas
são claras com relação a esse aspecto, não só das responsabilidades dos intermediários, mas também com relação à sua própria responsabilidade pela disponibilidade dos serviços. E aqui eu trouxe o caso da Bitstamp, que foi um caso bem importante, que é uma plataforma de câmbio de moeda, da nossa moeda para criptomoeda, e eu achei muito emblemático esse caso, porque eles deixam muito claro que eles vão lidar e que eles vão disponibilizar ativos digitais e criptomoedas, mas nos termos de uso deles, eu trouxe aqui para a tela para mostrar o quão emblemático é esse caso para vocês, é que eles deixam bem claro, e eu grifei aqui em vermelho, que eles não vão ser responsabilizados por qualquer tipo de falha no sistema, que eles vão tentar tudo que eles puderem para o sistema não cair, para que o sistema, e que não exista nenhuma irregularidade com relação à utilização pelo próprio usuário, então que ele não vai perder o registro dele ou alguma coisa nesse sentido, mas eles deixam bem claro que eles não vão se responsabilizar, seja por uma falha do sistema, seja por uma falha particular, então para a questão da própria comercialização. Então é muito emblemático isso, e aí a gente volta para o ponto principal, que é como garantir essa relação contratual. E aí existem 3 principais desafios regulatórios antes de eu entrar na discussão dos modelos que a gente pode assumir e entrar no ponto que a Cristina trouxe. O primeiro é que, na linha do que a Samira comentou, as características do NFT dificultam muito a forma com que a gente vai regulamentar. Então, a primeira característica é justamente como a gente vai conceituar esse ativo. Porque, por exemplo, nem todos os lugares do mundo consideram, no caso do Bitcoin, não consideram o Bitcoin da mesma forma. Então, existem alguns lugares do mundo que consideram o Bitcoin como sendo uma moeda. Já outros consideram que ele é um commodity, ou que ele é um instrumento financeiro. Então, eu trouxe aqui o caso do Banco da França e do Banco Central da Europa, que consideram o Bitcoin sendo um ativo financeiro, regulamentado pelas diretivas 2366 e 110 do Parlamento e do Conselho da Europa, que eu trouxe aqui a título ilustrativo. Agora, de outro lado, a Autoridade Supervisora Financeira da Alemanha considera o Bitcoin como sendo um instrumento financeiro, sujeito a um regime diferenciado. Já nos Estados Unidos, que tem uma perspectiva mais liberalizante, que eu vou falar na sequência, já considera como commodity. Então, isso está diretamente atrelado com a questão de globalidade do NFT. Como que a gente vai conseguir regulamentar isso de forma efetiva se os diversos países do mundo consideram o NFT como sendo coisas diferentes, tendo naturezas jurídicas diferentes, enquanto da mesma forma o NFT ele tem essa natureza global, ou seja, ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, ele pode ser comercializado de qualquer lugar do mundo, em qualquer jurisdição. E aí isso traz uma discussão muito premente com relação a essa natureza global, que é a discussão sobre jurisdição, né? Se existia algum problema com relação a uma venda feita de NFTs, então vendi um GIF com NFT, como é que, se eu descobrir que a pessoa que me vendeu não era efetivamente, não era o autor, não era a pessoa que fez a criação digital daquele NFT, aonde que eu vou discutir esse problema? Então, algumas pessoas apontam que a jurisdição vai ser naquela onde o artista original reside, onde ele mora, ou vai ser vai ser a jurisdição que se aplica entre a plataforma e o criador do NFT, de acordo com os termos de uso. Fato é que a grande tendência, a não ser que exista uma regulamentação específica nesse sentido, seja local e que consiga minimamente definir alguns limites para isso, seja global, que seria o ideal, é que a gente pode chegar a um law shopping, ou aquela história de ficar discutindo aonde que vai haver a eventual resolução de controvérsias, ou para além da questão da mera discussão de foro, e a arbitragem regulamentar. Então, a grande questão que se coloca com relação à natureza global do NFT é essa. E o último desafio regulatório que existe em relação a essa questão é a natureza descentralizada, porque como eu já comentei em relação à natureza do blockchain, quando eu estava falando dos impactos para o consumidor, é que não existe uma autoridade central que consiga garantir aquela transação. Então, essa natureza descentralizada, ela tá diretamente atrelada ao fato de que não existe um órgão central que administre o sistema e forneça garantias para eventual irregularidades. E aí aqui a gente fala também da dificuldade de identificar o usuário, quem que criou a criptomoeda, quem usou dentro do sistema. E aí as autoridades de supervisão que poderiam existir, ou as que a gente já tem, por exemplo, a Receita Federal, no nosso caso, ou o Banco Central, se questionam como fazer a supervisão dessas plataformas e como impor obrigações nessas plataformas e como ter um mecanismo de reparação. E aí, é justamente em relação a esses principais desafios que o que eu defendo aqui é que a regulação ela deve sujeitar não só a plataforma, pelo contrário, ela deve sujeitar
acessoriamente a plataforma, mas principalmente as pessoas que prestam os serviços intermediários para as plataformas, porque são esses aqueles que a gente efetivamente consegue controlar e consegue aplicar eventuais sanções previstas em regulamentos específicos. E quando eu falo dos prestadores de serviços intermediários, eu menciono aqui o caso das casas de câmbio de criptomoedas, quem administra os crypto wallets, quem faz a administração desses valores, como se quer o banco das criptomoedas, e são justamente essas pessoas que devem se sujeitar às regulamentações atreladas ao uso de NFTs e criptomoedas como um todo. E é justamente nessa linha de raciocínio que na Europa foi editada a 4ª diretriz de combate à lavagem de dinheiro, especificamente no caso de Bitcoin, não se estava falando aqui de NFT, isso é importante destacar, dizendo justamente isso, de que é importante incluir no escopo dessas regulamentações a sujeição desse regramento aos provedores de carteira de custódia, que são os provedores de crypto wallets, por exemplo, e os provedores de câmbio virtual. Esses são os principais agentes que devem se sujeitar às regulamentações e que devem estar no olho do legislador e das autoridades específicas reguladoras no momento de regulamentar o NFT e as criptomoedas. E aí, as opções regulatórias são de 2 ordens, né? E depois elas vão ser especialmente importantes para falar de modelos regulatórios. Porque existem 2 opções principais para falar de regulamentação de criptomoedas. A primeira é regular criptomoedas, e a gente pode utilizar esse mesmo racional para os NFTs com ressalvas, mas que é regulamentar os NFTs dentro do sistema financeiro existente. Foi isso que a Europa fez ao regulamentar o Bitcoin, como eu comentei no slide anterior, e é isso que a Receita Federal no Brasil fez, também ao determinar que todos aqueles que possuem no Brasil NFTs ou criptoativos devem declarar no seu imposto de renda. Então, essa é uma opção um pouco mais tranquila do ponto de vista regulatório, porque é possível fazer isso sem impedir o desenvolvimento da plataforma e começar de uma forma um pouco incipiente a disciplina dessa matéria. E a segunda forma, ela é mais robusta e ela é mais específica e, por consequência, também traz mais segurança, que é regulamentar esses ativos, esses criptoativos, de uma forma sob medida para esses provedores de serviços que eu comentei, ou seja, aqueles que administram as crypto wallets e as casas de câmbio. E aí existe um rol muito grande de aspectos que a gente pode trazer sobre o que seria ideal para conseguir sujeitar esses agentes àqueles limites básicos que deveriam existir para tutelar os usuários e aqueles que compram NFTs e criptoativos. Então, aqui a gente pode... Oi. Mas eu estou na dúvida aqui, porque antes da gente falar em opções regulatórias, etc. e tal, a gente precisaria ver qual é a natureza jurídica, tanto do NFT como dos criptoativos. Porque a depender da natureza jurídica de cada um, a regulamentação que for dada para um ou para outro não vai colar. E esse que é o problema de você ter uma natureza mundial, né? É impossível você ter aí 200 e poucos, mais de 100 e poucos países no mundo tendo uma natureza só, né? Mas aí é que está. Vai ser muito difícil de todo mundo ter uma natureza jurídica mesmo. O que é? É investimento, é dinheiro, né? Acho que isso vai dar um grande problema. Com certeza, foi por isso que eu trouxe aqui um pouquinho antes a discussão sobre a característica do NFT como sendo um dos principais desafios regulatórios. Porque, como você falou, mais diversos lugares do mundo caracterizam juridicamente o NFT de formas diferentes. E, da mesma forma, as criptomoedas. Então, a importância jurídica de ter uma homogeneização nesse sentido é imensa. E aí é por isso que uma alternativa, e é o que eu estou tentando sustentar aqui, é de não regulamentar a plataforma em si, ou ela sozinha, mas os provedores de serviços da plataforma. Porque fazendo isso a gente consegue, de uma certa forma, pelo menos nesse início, até que a gente consiga entender todos os aspectos e impactos decorrentes do NFT, porque, querendo ou não, a gente está enfrentando o início dessa situação tecnológica. Existem muitas pessoas mais especializadas no assunto do ponto de vista técnico, do ponto de vista da informação, que dizem que o NFT tem potencial para abarcar um grande número de situações que a gente nem imagina. Então, talvez começar a regulamentação pelos agentes intermediários, pelos provedores de câmbio, pelos provedores de wallets, enfim, seja um bom começo.
Mas, da mesma forma, essa questão da caracterização jurídica do Instituto, ela vem sendo atendida de certa forma, e eu acho que o Brasil é um bom exemplo nesse sentido, porque as regulamentações que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, essa instrução normativa da Receita, ela traz alguns conceitos, e alguns dos PLs que eu vou trazer, que estão tramitando no Brasil, também fazem um esforço de tentar conceituar o que é o token, que vai ser a natureza jurídica do NFT, o que é a criptomoeda. Mas, de fato, não ter uma diretriz internacional sobre se é moeda, se é commodity, se é instrumento financeiro, é um problema muito relevante e que não tem resposta, pelo menos não ainda. Eu já estou com vontade de trocar o tema da dissertação. Dá tempo ainda? Me diz que dá tempo ainda. O projeto é só no final do ano. Acho que Dia 30 de novembro, inclusive. Cecília, eu vou ler só um comentário aqui do Rafael Rodrigues, que ele colocou: imagina também a confusão para tributação se houver regulamentação. É mercadoria, é serviço, é pagamento por royalties. E a gente vai ter uma aula sobre tributação de NFT, então já guarda essa pergunta aí, Rafael. Assim, a gente está com um bom começo no Brasil quando a Receita Federal recebe esse fenômeno e diz: vocês devem declarar, brasileiros, vocês devem declarar se vocês têm criptoativos. Então, isso quer dizer que a Receita Federal está ligada na questão do ganho de capital e que é uma matéria que deve estar sobre os olhos do Estado desse ponto de vista tributário. Então, é uma discussão efetivamente muito importante. Mas para voltar um pouquinho sobre as opções regulatórias e para essa opção um pouco mais robusta, que, como eu falei, está interligada com a questão de disciplinar os agentes intermediários vinculados ao blockchain, a gente poderia elencar aqui um rol de fatores. Então, para não ficar maçante, eu vou destacar aqui alguns, que é o primeiro, esse que está diretamente ligado à discussão que a gente estava tendo agora, que é definir e ter uma definição comum de o que são criptomoedas, o que são tokens. A partir disso, conseguir estabelecer um nível de governança organizacional que possa tutelar a atuação desses agentes intermediários. E aí, essa governança não está só ligada com compliance ou com proteção de dados, está também ligada com a questão de auditorias e revisões técnicas das políticas, dos termos de uso, das plataformas, e aí agora falando efetivamente do blockchain, que operam esse serviço e que operam esse sistema. Então, aqui a gente volta a falar de como saber, ou de se a plataforma garante que aquele que está criando o NFT e vai vender aquela sua obra por meio de NFT é efetivamente o autor. Então, aqui, esse mecanismo de governança e de sujeição a auditorias poderia agir nesse sentido. Da mesma forma, a confiabilidade da moeda digital, as obrigações diretamente relacionadas aos negócios, que devem incluir regras de transparência, falando dos riscos inerentes, e aqui, dentre tantos outros elementos que a gente poderia citar, de importantes aspectos que devem ser englobados pelas regulamentações para tentar abarcar alguns dos impactos jurídicos que a gente falou no início. E aqui eu vou entrar na pergunta da Cristina para falar dos modelos perspectivas regulatórios, que é outro eixo da apresentação que eu estou fazendo hoje, que é falar de 3 principais modelos que existem hoje no mundo com relação à abordagem de criptoativos. Antes de mais nada, é importante fazer a ressalva que nesses 3 casos, a gente está partindo da discussão de criptomoedas, de Bitcoin, de Dogecoin, de Ethereum. Nesses casos, nessas regulamentações, nesses modelos, ainda que se possa derivar desses mesmos princípios a regulamentação de NFT, e é por isso que eu as trouxe aqui, é importante destacar que nesses casos específicos, o pano de fundo era o Bitcoin, mas como eu estou usando ele como parâmetro, eu trouxe essas 3 abordagens. E no mundo hoje, por mais engraçado que pareça, as 3 principais abordagens envolvem Rússia, China e Estados Unidos. A primeira abordagem, ela é a abordagem proibitiva, que é uma abordagem que foi encabeçada muito pela Rússia, mas que já foi seguida por outros países do mundo. E de acordo com essa abordagem, o uso de blockchain e das suas tecnologias vinculadas, então das criptomoedas e dos próprios NFTs, devem ser banidas. Então, a Rússia baniu a utilização desses sistemas por meio de lei federal já em 2014, justamente tendo em vista que é difícil de conceituar a natureza jurídica desses criptoativos, que ela é potencialmente lesiva para o sistema financeiro nacional, que ela pode acabar financiando práticas terroristas, lavagem de dinheiro, práticas ilícitas. Então, tendo tudo isso em vista e a possibilidade e essa possível afetação do sistema como um todo, é que a Rússia, inclusive outros países, acabaram proibindo o uso dessas tecnologias por cidadãos nacionais. Então, essa é uma das abordagens. A outra abordagem, no extremo oposto, e é aqui que eu me refiro à pergunta da Cristina, é a abordagem liberal, que é característica dos Estados Unidos, que vem refletindo essa abordagem para o mundo.
E aí o que pauta essa abordagem é a frase famosa no Vale do Silício, que é "Don't ask permission, ask forgiveness". Isso quer dizer, deixa a tecnologia se desenvolver, sabe? O mercado vai deixar elas auto se desenvolverem e elas vão se autorregular, e elas vão ocupando o seu espaço à medida que elas vão se desenvolvendo. Então, a ideia aqui é que a tecnologia, e é por isso que é uma frase característica do Vale do Silício, a ideia aqui é deixar as tecnologias seguirem independentemente de qualquer intervenção do governo. Evidente que a gente tem a questão que a Cristina suscitou, que é eventuais problemas de responsabilidade e para onde que essas empresas vão se dirigir para solucionar eventuais controvérsias que existam com relação ao uso dessas tecnologias, mas fato é que nos Estados Unidos a abordagem é dessa governança liberalizada, permitir o uso de Bitcoin, do blockchain, encorajar, inclusive, os agentes de mercado a adotar esse tipo de moeda. Então, existem várias orientações nos Estados Unidos, posições afirmativas das instituições financeiras, no sentido de conduzir negócios com Bitcoin e com demais criptoativos. E aí a lei, vai restar a lei especificamente dispor apenas sobre o uso ilegal da tecnologia. Em outras palavras, a lei vai ter que criminalizar aquelas condutas que foram utilizadas como argumento na Rússia para banir o uso da tecnologia. Então, essa vai ser a única função da lei: punir condutas ilícitas, punir crimes relacionados ao uso da tecnologia. Então, aqui eu destaquei o Financial Crimes Enforcement Network Guidelines on Bank Secrecy Act, que foi publicada pelos Estados Unidos, tendo em vista essa realidade. Então, esse Bank Secrecy Act foi atualizado por meio desse racional de apenas criminalizar as práticas que podem decorrer do uso da plataforma. E de forma um tanto surpreendente, a abordagem mais harmoniosa, e aqui, independentemente, óbvio, de qualquer posição ideológica ou qualquer coisa nesse sentido, mas meramente analisando a posição regulatória dos países, é que a China acaba tomando uma posição de meio de campo, porque ela tenta harmonizar o desenvolvimento da tecnologia com os potenciais impactos que podem decorrer dela. E aqui é importante evidenciar o fato de que a posição da China nesse contexto é muito importante. Porque, para além do fato da China vir crescendo nos últimos anos, no que toca a essa noção de criptoativos, no final de 2016, a China já ocupava mais de 50% do poder computacional da rede global de Bitcoin e já é responsável pelo maior mercado de transações com base em Bitcoin. Então, a postura que esse país apresenta para o mundo no que toca a esse tema é muito relevante. E a postura que o governo vem assumindo desde 2013 é no sentido de evidenciar esses riscos, monitorar os riscos e disciplinar de uma forma um pouco antecipada como vão ser disciplinadas e manejadas os eventuais impactos jurídicos que vão decorrer disso. Não é aquela lógica do vamos esperar ver o que acontece para depois a gente regular, é uma lógica um pouco mais atrelada ao princípio da prevenção e tentando antecipar alguns dos principais impactos que podem decorrer do Bitcoin, do blockchain como um todo. E aí é nessa lógica que nos primeiros documentos que foram publicados pelo Banco Central da China foi o Notice to Prepare for the Risks of Bitcoin, que foi publicado então em 2013, e que justamente estabelece essa estratégia nacional para monitorar o desenvolvimento do Bitcoin como uma commodity virtual e monitorar também como devem ser os próximos passos das autoridades chinesas para regulamentar essa questão. Então, essas são as três principais abordagens que existem no mundo com relação à tecnologia utilizada no blockchain, sendo que a primeira abordagem é não regular, porque deve ser proibido, e as outras duas, uma abordagem que se segue ou deixar a tecnologia se desenvolver e apenas criminalizar os potenciais efeitos ilícitos decorrentes da plataforma, ou tentar harmonizar os potenciais impactos decorrentes do blockchain com o desenvolvimento da tecnologia. E aí, uma das coisas que são importantes nesse contexto, eu acabei antecipando de certa maneira, é que quando a gente fala de NFTs, e aí quando eu falei que a Ethereum é um blockchain mais famoso, mais solidificado no mercado, o que eu quero dizer é que essa plataforma ela estabelece padrões de tokenização. Então, não é criar um NFT do nada, ou criar do jeito que você quer, ou sem seguir nenhum requisito técnico. Então, da mesma forma que existem as normas ISO no mercado, por exemplo, para a questão de segurança informacional, ou que existem padrões para desenvolvimento de programas e de sites na internet, então HTML, por exemplo, coisas do gênero, a Ethereum fez o esforço e segue fazendo essas normas, elas são atualizadas constantemente, fez esse esforço de parametrizar como os NFTs devem ser criados.
Então, todas essas normas, elas são como se fossem normas ISO para o ambiente da Ethereum para comercialização de NFTs. E aqui eu citei só as principais, porque são efetivamente muitas. A própria Ethereum divulga um guia para quem for criar NFTs, para que siga essas normas. Então, as ERC, ou Ethereum Request for Comments, é esse sistema que padroniza os colecionáveis que vão ser comercializados na plataforma e oferece aos desenvolvedores os contextos técnicos para gerar o conteúdo e, ao mesmo tempo, a confiança nos usuários. Então, isso mitiga um pouco aquela noção de risco intrínseco que existe, que muitos tentam ter e que, efetivamente, é um dos impactos e alguns dos desafios da plataforma que existem. Então, para citar alguns casos, a ERC 721 é o principal padrão de tokenização da Ethereum, porque justamente esse padrão de tokenização, esse padrão de formatação e desenvolvimento que garante ao NFT essa característica irrepetível e singular. É essa formatação de programação mesmo e de registro no blockchain que vai fazer com que aquele bem receba um certificado corretamente formatado e que diga que ele é irrepetível, que ele é singular e que ele é raro. E é justamente essa natureza que vai fazer com que o bem se torne escasso no mercado e acaba valendo mais, e possa ser comercializado, enfim, toda aquela função que a gente já conhece. Além disso, eu posso citar aqui a RC 1155, que permite fazer transferências muito grandes de tokens incluídos no mesmo contrato, porque, assim, como regra, cada NFT, cada obra de arte ou cada criptoarte, ela vai ser objeto de um contrato inteligente específico. A partir dessa norma, que ela é recente, é possível incluir mais de um NFT, ou seja, comprar, por exemplo, mais de uma obra de arte na Christie's via NFT no mesmo contrato. Não é um NFT contendo várias obras de arte, não. São vários NFTs correspondentes a várias obras de arte incluídas no escopo do mesmo contrato inteligente, que é uma coisa que não era possível fazer antes. Isso foi uma exigência muito grande do mercado de games, porque para quem, enfim, atua mais nesse segmento, quando vai jogar algum jogo online, enfim, existem as roupas que os personagens vão usar, as armas que a pessoa vai comprar, enfim, então esse tipo de contrato viabiliza isso. Tem alguém vai falar alguma coisa? Eu não sei, eu não consigo ver, eu só vi que deu um barulho diferente. Aparentemente não. Ah, tá. Não, então tá bom. Eu verifiquei na Rarible Sim. que você pode mintar vários NFTs. Então, Amanda, seu áudio tá ruim. Tá falhando, eu não tô ouvindo também. Se quiser, manda no chat que eu leio para Cecília, Amanda. tá. Quando desligasse o vídeo, tirando os palestrantes, não melhorava a conexão para todos? Aparentemente não, porque, por exemplo, o meu vídeo ligado atrapalha só para mim, não para vocês, entendeu? Tá. Uhum. Bom, aí Thaís, você me interrompe se aparecer a mensagem ali. Tá bom. Deu uma piscadinha aqui, mas enfim. Então, só para ver se é... Você consegue ver o chat, Cecília? Deixa eu abrir aqui. Cliquei na Rarible que posso mintar vários NFTs. Eu efetivamente não sei... deixa eu ver. É isso. Cecília, explica para todo mundo que quer mintar, só se tem mais alguém que não saiba o significado disso. Fazer o registro digital, né? Então... Tá, então o termo é mintar ao invés de fazer o registro, tá? Então é exatamente isso que a Amanda comentou. São vários NFTs e eles podem ser mintados, o registro deles pode ser feito com base em um único contrato ou em vários contratos. O que permite que ele seja feito em um único contrato é justamente os parâmetros dessa RC 1155. Então, existem vários requisitos técnicos, e aí é programação, gente. Eu efetivamente não vou conseguir explicar como se daria detalhadamente. Se eu abrir o guia da Ethereum, eu consigo mostrar, eles dão exemplos de como é a programação, de como fazer para um contrato inteligente englobar mais de um NFT, mas é isso que a Amanda comentou.
Aqui outros casos específicos seriam o da 994, que é o padrão de tokenização que permite a vinculação de um bem físico ou digital. Então eu retomo aquilo que eu comentei no início, de que como regra o NFT ele vai abarcar a propriedade do bem digital e não o físico, mas é justamente por conta desse padrão de tokenização 994 que é possível formatar o contrato inteligente de uma maneira a vincular a obrigação que está contida lá a um bem físico. E aí o detalhe desse caso é que aí quem estiver comercializando, e aí vai depender dos termos de uso de novo, é que vai ser necessária uma verificação prévia da legitimidade legal que envolve esse bem físico, porque aí a gente vai entrar numa discussão mais do nosso mundo real de como fazer a transferência dessa propriedade e se existe legitimidade jurídica para fazer isso. E aí alguns parâmetros que a RC, nesse caso, traz é que o geoespaço, o local físico onde está esse bem físico não pode ser conflitante, então existem alguns requisitos em termos de localização física, deve ser uma validade, deve ser uma transação válida, então não pode ser a comercialização de um bem ilícito, por exemplo, e deve ser soberania desse bem, sintonizado com contratos financeiros. E aqui, quando eu falo contratos financeiros, é entender se existe alguma pendência, se o contrato inteligente está contemplando algumas questões específicas em termos de valor e de questões tributárias atreladas a esse bem. Mas, de forma geral, é esse parâmetro de tokenização que permite que seja possível vincular o bem digital ao bem físico por meio do NFT. E aqui, os últimos dois casos, a RC 808, que oferece essas instruções para permitir que um proprietário alugue acessos aos seus NFTs. Então, da mesma forma que eu posso alugar a propriedade de um bem imóvel que eu tenho, essa RC faculta ao proprietário do NFT que ele alugue o seu NFT e retire lucro disso. Então, por exemplo, eu tenho propriedade sobre um GIF. O GIF lá, o primeiro GIF que foi publicado aliás, um GIF não, eu tenho a propriedade do primeiro tweet que foi feito. E eu vou fazer e aqui, né, eu estou dando esse curso sobre NFT, eu quero poder mostrar para vocês esse GIF dizendo que eu tenho titularidade, aliás, esse tweet, dizendo que eu tenho titularidade dele. Eu posso alugar esse NFT do titular e apresentar aqui para vocês pagando um X valor sobre esse aluguel, tal como se fosse um aluguel de um bem imóvel real que a gente tem no nosso dia a dia. Quem dispõe sobre isso é essa RC. E, por fim, a RC 998, ela fala sobre o padrão de tokenização relacionado à característica do token. Porque, às vezes, da mesma forma que a gente tem a regra do acessório segue o principal, o mesmo é relacionado no mundo cripto. Então, por vezes, um token certificado com NFT possui alguns acessórios. Aqui eu trouxe o exemplo do CryptoKitty, que foi um dos primeiros criptoativos que surgiram, que são vários gatinhos que ficam andando, tem layouts diferentes. E é possível que dentro dessa estrutura de criptoativos, junto com esse CryptoKitty, ele tem algum acessório. Então, eu comprei esse GIF, mas com algumas coisas junto. Então, sei lá, tem um GIF junto de um poste para arranhar, ou um prato de alimentação para o gatinho. Então, como se fosse um Tamagotchi, assim. Então, quando a ideia aqui é que, por meio desse parâmetro de tokenização, quem comprar o CryptoKitty que possui esses acessórios, ele vai adquirir esses acessórios junto, tal como se fosse a regra do acessório segue o principal. Mas, enfim, tudo isso para demonstrar que falar de regulamentação de criptoativos, seja criptomoeda, seja NFT, é muito difícil, tem muitos desafios, perpassa essa necessidade de parametrização do processo de tornar algum instrumento digital um token, que é isso que eu acabei de falar, e é por isso a importância dos parâmetros da Ethereum. Mas, independentemente disso, a gente consegue vislumbrar no mundo e no Brasil alguns parâmetros para regulamentação, e não só parâmetros, mas alguns exemplos objetivos e que efetivamente existem como instrumentos regulatórios para tutelar algumas situações. Mas, quando a gente fala de regulações no mundo, como a gente tem um tempo restrito aqui na nossa realidade, eu queria falar de Brasil, eu quis trazer o caso do regulatório especial do Banco Central Europeu, porque esse regulamento, ele pautou a atuação de vários países na Europa, então eu consigo centralizar, por meio desse relatório, a postura de grande parte dos países europeus com relação a esse tema. Caso vocês tenham interesse de entender qual é o posicionamento de cada um dos países englobados no continente europeu
sobre esse tema, é possível acessar esse relatório, que foi atualizado recentemente, recentemente, já faz algum tempo, mas em 2015, e nesse relatório existe uma tabela bem completa com toda a relação de países e a especificação de como eles encaram esses criptoativos. Mas existem 2 eixos principais que esse relatório cobre, que é o primeiro e que representa qual é a posição que a Europa tem em face desses criptoativos. O primeiro é que os criptoativos, eles contemplam um conjunto de riscos que devem ser monitorados, mas não necessariamente regulados. E aí aqui eu trouxe alguns excertos do relatório para demonstrar isso para vocês. Então, o que o continente europeu entende, por meio do Banco Central Europeu, é que esses criptoativos, eles não devem ser regulados no presente momento, que eles não são supervisionados e nem fiscalizados por perto por qualquer autoridade pública, ainda que a participação nesses esquemas por parte dos usuários possa os expor a riscos de crédito, de liquidez, operacionais e legais. Então, o relatório evidencia o desafio às autoridades públicas diante da incerteza legal quanto ao instituto e a natureza jurídica dele, mas atribui aos bancos centrais a responsabilidade efetivamente de fazer esse monitoramento. Ele diz que a necessidade de regulamentação talvez não seja uma imposição atual e que deva ser consolidada nesse momento, mas é efetivamente necessário que os bancos centrais, que eles apontam como a principal autoridade responsável para esse monitoramento, que acompanhe o desenvolvimento da tecnologia e aponte eventuais riscos que evidenciam uma necessidade efetivamente impositiva de regulamentação. Essa é a postura do Banco Central Europeu. E aí, da mesma forma, o segundo eixo é da desnecessidade de introdução imediata de uma regulação ativa, justamente por conta desses elementos que eu já mencionei, mas também por conta da baixa adesão mundial a isso, porque a gente tem que ter em mente que, nada obstante o fato de que os NFTs têm sido comercializados por valores altíssimos e que tem circulado grandes quantidades de dinheiro ao redor do mundo por conta disso, são poucas pessoas que estão pagando esses valores por isso, eles acabam saindo na mídia pelos montantes de dinheiro envolvidos, mas não é como se grande parte das populações e as pessoas no seu dia a dia estejam com acesso a isso ou estejam efetivamente interessados em utilizar isso. Então, se de um lado a gente tem essa presença na mídia por parte dos NFTs por conta dos valores envolvidos, de outro a gente tem a realidade de que não é a maior parte da população mundial que está tendo acesso a isso. É uma pequena parte que tem dinheiro para pagar por esses bens que saem na mídia e acabam tendo essa adesão específica, mas não que exista uma adesão mundial e horizontal com relação a esse sistema. Então, o Banco Central Europeu destaca esse fato, então acaba estabelecendo essa regra para a forma com que os países europeus encaram esses sistemas. E aí, para além disso, a gente volta para os modelos regulatórios que eu trouxe na Rússia, nos Estados Unidos e na China. Então, a China, como eu mencionei, ela vem tendo uma postura ativa com relação à regulamentação, como eu comentei. Os Estados Unidos, de outro lado, uma postura completamente oposta, no sentido de não regular, apenas tipificar como crime condutas eventualmente ilícitas. Mas esse é o parâmetro mundial, brevemente trazido aqui, só para trazer essa noção de como funciona. Agora, no Brasil, a gente tem essa primeira questão, que é a regulamentação por parte dos direitos autorais, e eu não vou adentrar muito especificamente aqui, porque eu sei que vai ter uma professora que vai falar mais especificamente sobre os aspectos de propriedade intelectual, então eu não quero tomar o tempo de vocês e nem tirar a fala dela, só trouxe aqui efetivamente para ilustrar o fato de que toda essa discussão que a gente está tendo, ela é válida e não existe solução para ela no direito brasileiro nesse momento. Não obstante, a lei de direitos autorais estabelecer claramente que o autor é o titular dos direitos morais e patrimoniais sobre a obra que ele criou, mas o fato é que o blockchain não permite efetivamente averiguar, a não ser nas exceções que a gente já comentou até aqui, alguma outra forma de averiguação por parte da plataforma. Mas o fato é que o que a gente tem que ter claro aqui é a conclusão que a gente tem que ter em relação aos direitos autorais, que os direitos sobre determinada obra ou música alocadas em diferentes partes são um grande problema. Então, a gente tem toda essa questão do NFT fazer parte da reprodução da obra, com a reprodução digital, o direito moral e patrimonial, mas para além dessas questões, existe uma grande discussão sobre direitos alocados por partes diferentes. Então, uma parte tem direito sobre a distribuição, uma parte tem direito sobre a exibição da obra, ou direito de comercializar, se o NFT, quem teria direito de criar o NFT, se o cara que tem o direito de distribuição da obra tem que pedir autorização para as outras pessoas que têm os outros direitos em cima daquela obra, deveriam pedir autorização para ele, ou se ele poderia criar sozinho, ou se só poderia ter um NFT em cima de toda essa obra. Então, a discussão com relação à regulamentação do ponto de vista de direito autoral, ela abarca também esse aspecto de quem pode criar o NFT.
Para além disso, existem 2 projetos de lei principais tramitando no Congresso brasileiro com relação ao regime jurídico de criptoativos e criptomoedas. E aqui eu vou trazer o PL 2060 de 2019, que foi proposto e é de relatoria do deputado Auro Ribeiro, porque ele foi apensado ao PL 2303, mas ele foi incorporado ao PL e ele traz questões um pouco mais importantes para a discussão que a gente está tendo aqui do ponto de vista de tokens. E esse PL, ele justamente fala sobre o regime jurídico de criptoativos. E é importante ele falar de criptoativos, porque, como eu já comentei e acabei antecipando no decorrer da minha fala, ele traz os conceitos de o que são criptomoedas, o que são tokens, o que é o Bitcoin. Então, é muito importante ter uma legislação, um projeto de legislação que fale sobre isso no país. E aí, no artigo 2º desse projeto de lei, eu acabei trazendo aqui de forma ilustrativa, ele conceitua o token virtual, que é justamente o NFT, como um criptoativo que confere ao titular acesso ao sistema de registro que originou o respectivo token no âmbito de uma determinada plataforma, projeto ou serviço para a criação de novos registros. Então, é muito louvável essa iniciativa do Congresso em regulamentar os criptoativos e, inclusive, diferenciando esses criptoativos dos demais valores mobiliários que a gente já tem regulamentados na legislação brasileira pela Lei 6385 de 76, que já elenca quais são os valores mobiliários que transitam no Brasil hoje, que podem ser comercializados. E justamente por conta dessa lei que dispõe sobre a criação da CVM, algumas questões específicas sobre isso, e sobre os valores mobiliários, que esse PL 2303 é mais abrangente, porque ele acaba alterando uma série de regulamentações específicas que a gente tem no Brasil, legislações específicas que a gente tem no Brasil, justamente para contemplar uma adequação conceitual do que é criptoativo, que não é valor mobiliário, acabando por criminalizar algumas práticas, e faz esse arranjo um pouco mais completo da tutela do regime jurídico de criptoativos no Brasil. Mas, de fato, são 2 o PL, então, 2303, que é o PL que engloba toda essa questão no Brasil, ele ainda está em tramitação, está em fase de elaboração de parecer pelas comissões no Congresso, mas é um projeto de lei que a gente tem que acompanhar, especialmente nessa questão de NFTs, que vai mudar um pouco a lógica no Brasil e vai trazer isso para o panorama jurídico de forma um pouco mais presente. E aí, além disso, existem 3 regulamentações específicas no Brasil que efetivamente estão em vigor e que condicionam a forma com que o manejo de criptoativos está sendo feito no país, que é a circular, que eu já comentei quando estava falando dos impactos societários 4081, dessa Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que permitem que as juntas comerciais façam um registro de atos societários de sociedades que tiveram seu capital integralizado por NFT, o ofício circular da CVM número 1 de 2018, que fala que os criptoativos podem ser valores mobiliários em algumas hipóteses, desde que confiram ao proprietário direitos de participação, parceria, remuneração ou direito de voto em alguma empresa. Então, aqui a gente fala do outro aspecto do NFT utilizado do ponto de vista societário, que não é para a integralização do capital, mas para fazer parte do quadro societário dessa empresa. Então, essa Cecília. Oi. O Marcos, eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Então tá bom. Na realidade, boa noite, Cecília. Eu só queria fazer um comentário que quando você fala da Instrução Normativa 1888, né, que regula a questão da declaração das criptomoedas, ela se assemelha muito, pelo menos ela dá o tom de que o governo enxerga ela como um bem de valor mobiliário, né? Até as próprias regras que estão lá, a exemplo de tributação quando vendido acima de 35 mil, é as mesmas regras quando você adquire bens mobiliários internacionais. Então, eu compro ativos fora do país, eu estou sujeito exatamente àquelas regras. Então, o governo hoje, aparentemente, ele enxerga ela como um possível bem mobiliário, né? Diferentemente do que esse projeto de lei gostaria de desclassificá-la como um bem mobiliário. É verdade, e eu concordo um pouco com a lógica da Receita Federal nesse aspecto, porque talvez desqualificar o criptoativo da classe de valor mobiliário, vamos dizer, talvez acabe gerando uma interpretação errônea do ponto de vista do que é o criptoativo. O criptoativo não é uma moeda, não é o real, não é o dólar. Ele é um investimento, é uma aplicação financeira, a gente tem que ter isso claro. Não é uma... Então, justamente, e no caso do NFT, justamente pela característica da infungibilidade. Então, eu acho que a regulamentação da Receita, eu até trouxe aqui a versão atualizada dela, a 1899, justamente por esse princípio que você comentou, Marcos. Eu acho que é importante a Receita ter essa posição ativa e de demonstrar que
ela tem uma natureza mais vinculada a valores mobiliários do que a noção de moeda. E só complementando, Cecília, eu acho assim extremamente inteligente por parte do governo fazer isso, porque mesmo que a gente não tenha uma legislação específica para trabalhar essa questão da criptomoeda, quando eu assemelho ela a um bem imobiliário, eu posso aplicar regras mobiliárias para regular algumas situações. E aí a gente faz a aplicação da lei com aquela interpretação teleológica, né? Então, uma vez que eu posso assemelhar uma criptomoeda como um bem imobiliário, eu posso aplicar a ela parte do meu regramento voltado para este mesmo tipo, né, de bem, e que seria inteligente, porque a gente teria vários dispositivos, principalmente a questão de, eu comprei uma criptomoeda numa plataforma, e aí a gente pode aplicar a regra, por exemplo, tá? A regra do 217 da Lei 9.279, que se não tem uma unidade no Brasil, ele pelo menos tem que ter um procurador estabelecido para que esse receba citações. Então, mesmo que eu não tenha a capacidade de resgatar aquela moeda, como explicou na nossa última aula, nossa primeira aula, porque se perde isso, você perde um token, mas eu posso responsabilizar aquele que deveria gerir e guardar de maneira efetiva e dar garantias ao adquirente. Então, eu posso não resgato a criptomoeda, mas eu sujeito a ele a uma indenização proporcional ao valor que teria perdido. E por isso que eu acho que é muito inteligente caminhar para o sentido de realmente reconhecer a criptomoeda como um bem imobiliário e aí criar-se toda uma regulação, quer dizer, pegar a regulação que existe e dar uma especificidade a ela para determinados casos em que a nossa legislação não caberia uma aplicação. Perfeito, estou 100% de acordo. Eu acho que foi brilhante a tua colocação nesse sentido, porque é importante destacar essa vantagem da vinculação do NFT e dos criptoativos como valores mobiliários, e justamente essa linha de raciocínio que eu tenho tentado assumir aqui, de que é mais fácil, ao menos nesse primeiro momento que a gente vive hoje, de tentar responsabilizar e sujeitar esses agentes intermediários nesse mundo do blockchain, dos criptoativos. Então, exatamente como você falou, responsabilizar aqueles que são responsáveis por gerir as carteiras ou as crypto wallets, né? Gerir as casas de câmbio, enfim, e é mais fácil fazer isso dessa forma. Então, eu concordo 100% com o que você comentou. Então, como a gente já acabou comentando dessa norma da Receita, apenas para a ciência de todos, ela trata essa instituição normativa da Receita que a gente estava comentando aqui, ela regulamenta as operações realizadas em ambientes disponibilizados pelas exchanges de criptoativos, então pelas casas de câmbio, domiciliadas no Brasil, e todas essas operações devem ser informadas à Receita Federal por esses agentes intermediários, sem nenhum limite de valor. E aí aqui eu trouxe os dois principais itens da instituição normativa, que justamente determinam como é que vai ser disciplinada essa questão e a declaração desses criptoativos e da propriedade desses criptoativos para a Receita Federal. Então, tem uma série de requisitos que devem ser observados lá, uma série de parâmetros também, mas o que é importante destacar, além da forma com que a instrução normativa foi estruturada e dos requisitos que ela define com relação à declaração mais do ponto de vista tributário desse criptoativo e da propriedade desse criptoativo, é o fato de que a declaração de imposto de renda de 2021 já contemplava o evento 89, que é demais criptoativos como tokens. Então, a Receita Federal ela já criou um ambiente específico dentro do sistema de declaração do imposto de renda para que as pessoas cumpram com a instrução normativa que a gente está comentando aqui, que é 1899, e declarem a propriedade de criptoativos, tendo em vista justamente como a gente estava falando, essa possibilidade de vinculação como valor mobiliário. E aí, só para fechar, nessa linha de criação de eventos que confortem a existência de criptoativos, eu destaco aqui que o IBGE, por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, já criou um novo código, então, para aquelas empresas que queiram funcionar no Brasil como casas de câmbio de criptoativos ou que queiram atuar como sistema de gestão de carteiras de criptoativos, existe um código específico para isso, que é o código 6619, 3/99, que é justamente para atividades a serem desenvolvidas com criptomoedas. Eu coloquei aqui o print, como é que é a carinha do sistema, justamente porque ele não fala criptomoedas ou tokens, mas ele foi aberto justamente para confortar essa situação. Eu não sei se tinha uma pergunta, eu vi alguém. Acho que não.
Então, gente, na verdade era isso. Eu quis trazer, então, um panorama um pouco completo. Até acho que eu talvez devo ter, com certeza, estourado o meu tempo, Thaís, então eu peço desculpa de antemão por isso. Imagina. Mas a minha intenção foi trazer esse contexto geral, partindo das premissas que são fundamentais para a compreensão do NFT, que ele é uma criação da sua realidade, então que é o mundo digital, de poder dizer que é proprietário daquele bem, que o NFT ele tem junto dele, e junto do seu desenvolvimento, uma série de impactos jurídicos que fundamentam a necessidade de uma regulamentação, e que nessa linha o mundo vem apresentando diversos modelos regulatórios, e aí é por isso que a gente precisa entender o lugar onde a gente se encontra e qual é o parâmetro que é vigente no lugar onde a gente está, mas que efetivamente a gente não tem uma certeza jurídica do ponto de vista do que é, de qual é a natureza jurídica, como vai ser o futuro da regulamentação global dessa ferramenta, mas a gente precisa estar atento e é importante a gente estar e é importante a gente louvar a Receita Federal e algumas instituições no Brasil desse ponto de vista por terem tomado uma atuação positiva e efetivamente de sucesso com relação ao enfrentamento dessa nova situação tecnológica, que é necessário que a gente tenha uma postura harmônica, de forma a confortar o desenvolvimento dessa tecnologia, mas ao mesmo tempo tutelar esses reflexos potencialmente negativos para os usuários e para os compradores que a gente verifica. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa se talvez falei um pouco rápido, mas eu fico à disposição se vocês tiverem mais alguma pergunta. E obrigada pela atenção de vocês. Cecília, a gente que agradece pela excelente exposição. Tem uma pergunta aqui da Camila, que ela perguntou assim: você teria indicações de bons livros, artigos sobre o tema? Teria e posso compartilhar. Não sei, Thaís, se você tem o contato, mas eu posso compartilhar depois, porque eu não me lembro de cabeça, mas eu tenho vários. Não, tá bom. Depende, eu não sei quem é que fez a pergunta, mas se você quer ter uma noção um pouco mais de como é que funciona no Brasil, ou do ponto de vista mais estrangeiro. Camila. Oi, Camila. É que essa parte me interessa muito de regulamentação, porque aqui no Brasil é muito ainda incipiente. Então, se tiver bons livros para me indicar artigo, eu te adicionei no LinkedIn. Então tá. Eu vou compartilhar com você, então, um livro da Routledge, que inclusive está para download gratuito na Amazon, que fala sobre a questão de Bitcoin e regulamentação. Me faltou, que são vários autores, então efetivamente não me lembro de todos, mas se você procurar Routledge, Bitcoin, regulamentação, regulation na Amazon, você vai achar e consegue fazer o download gratuito. E lá eles abordam muito essa questão desses 3 modelos que eu apresentei, dessas 3 abordagens diferentes, e delimitam um pouco mais alguns impactos do ponto de vista internacional, e é bem didático, assim, porque eles trazem vários a cronologia do desenvolvimento de algumas regulamentações dos países. E eu recomendo também, se você é interessada mais desse ponto de vista regulatório, de analisar esse relatório do Banco Central da Europa, que eu trouxe de 2015, porque ele mostra como que os países estão enfrentando essa questão pontualmente do ponto de vista de criptoativos. Mas eu posso passar algumas outras indicações para você também. Tá bom, obrigada. Fica a dica aí, Cecília. A Isa criou o grupo de WhatsApp, entre nele, e aí você pode compartilhar para todos nós aqui. Claro, com certeza. O link está no grupo aqui? Isso, está no chat. Aqui no chat eu te mando também, não. Tá bom, perfeito. Privado, tá bom? Aí, se quiser mandar lá, se quiser mandar para mim, você que manda. Tá, eu mando, pode deixar. Alexandre, eu acho que estava com a mão levantada. Pode perguntar, Alexandre. Tá sem áudio. Desculpa, não quero segurar muito a Cecília aí, fazer uma perguntinha rapidinha. Cecília, pareceu pela explanação o seguinte, uma analogia muito fácil da gente fazer com os NFTs para explicar para leigos, mas o que é o conceito, é o antigo álbum de figurinhas, onde vale a assinatura do autor, né? Ou qualquer item colecionável, né? Qualquer um colecionável, o que interessa é a assinatura do autor. Então, se você quiser comprar o álbum de figurinhas da Copa, você pode copiar, pode escanear e fazer um álbum igual? Pode, nunca vai ser a versão oficial. Nunca vai ser. Você pode copiar os carrinhos lá de coleções, né, os carros brasileiros, você pode fazer uma cópia? Pode. Nunca vai ser da Planeta Agostini lá, né, que é o fabricante. Então, se você quiser colecionar o item com a originação correta, é para isso que serve o NFT. É assim que ele estimula. Agora, do ponto de vista de explorando mais smart contracts, eu consigo criar de forma prática, escalar direitos patrimoniais de quaisquer ativos intangíveis via NFT. Isso está sendo feito de forma prática ou ainda é só
é só uma conjectura. O que você quer dizer com escalar esses Eu quero bens? pegar um ativo, por exemplo, sei lá, vou pegar um ativo de uma marca, eu vou pegar um meme, eu vou pegar uma obra artística, uma obra, um audiovisual ou uma música, e eu vou criar cópias controladas disso e do direito que eu vou ceder não só a cópia, mas eu vou ceder o meu direito. Eu pego uma marca e falo, ó, a partir de agora essa marca pode ter sócios, ou essa marca pode ter um dono via NFT. Isso está sendo feito e funciona. Como é que eu faço para gerir? Como é que eu transfiro isso no mundo digital e faço uma equiparação com o mundo real? Como é que eu faço? Como é que eu pego uma marca do mundo real, jogo no mundo digital sem criar conflitos com o mundo real? Como isso tem funcionado na prática? Não entendi. Eu não entendi também. Funcionaria como se fosse uma xilogravura. Você faz várias cópias daquela mesma gravura e assina com o NFT e passa para todo mundo. Mas essa é uma cópia. Isso é uma cópia. Agora eu quero ceder o ativo via smart contract. Eu vou pegar tem uma marca minha que está lá meio aposentada. Vamos supor que eu tenho um portfólio de marcas aposentados. Eu falo, eu quero monetizar isso. Vou colocar essas marcas à venda via NFT. As pessoas estão fazendo isso hoje? Você já viu isso? Eu não vi algum caso específico que seja condizente com essa narrativa que você está apresentando, mas é plenamente possível. Okay. Não, justamente, quando eu falei de empoderamento do indivíduo, é isso que eu quis dizer. Você pode comercializar e atribuir o NFT, que o que você compra é o NFT, é o certificado digital. Então, você pode atribuir esse certificado digital a qualquer coisa que você quiser. As regras são suas. As regras são suas, exatamente. O que você vai ter que seguir, e aí, do ponto de vista da sua pergunta de smart contract, são, no caso do Ethereum, aqueles parâmetros de tokenização que eu trouxe. Então, se você vai incluir, sobre um escopo de um mesmo contrato, mais de um bem digital, então, portanto, você vai ter mais de um NFT, você vai ter que observar o parâmetro de tokenização específico para a programação dessa situação específica. Mas é plenamente possível. Perfeito. Por exemplo, o que acontece com certa frequência em outros lugares, e é um exemplo interessante do ponto de vista de NFT, é caso de herança. Então, uma família, 3 irmãos, por exemplo, herdaram uma propriedade, um bem imóvel, uma fazenda, que tem grande valor, ou uma obra de arte que estava lá na família há anos e que vale uma fortuna, e eles não têm como dividir, coloca como NFT, vende dessa forma e faz a partilha com base no valor comercializado com o NFT. Eles vão continuar sendo os proprietários da obra física, vai continuar estando lá, ou não, eles podem dispor de forma contrária, existe um padrão para isso também, mas eles conseguem monetizar essa situação, esse problema técnico que a gente não teria como resolver na nossa realidade por meio do blockchain, por meio da Ethereum e do NFT. Não sei se te respondi, mas perfeito. É possível. Não, perfeito. Obrigado, viu? Tem acontecido também com a música isso, exatamente isso. Então a música eu acho que talvez seja a parte mais avançada aí nesse sentido de divisões, de tokenização de partes de direitos, né? Diferente um pouquinho da arte, mas isso tem acontecido também. Mas aí eu acho que nessa situação é ainda mais complicado, porque se existe uma pessoa, que eu até trouxe isso, se existe uma pessoa comercializa, outra tem o direito de reprodução, outra é a pessoa que efetivamente criou o arranjo, etc., não existe diretriz, e até onde me consta, eu não sei se existe uma disposição nesse sentido no Ethereum, mas quem vai poder criar o NFT, porque o NFT pode ser, mesmo que ele seja só pelo direito que você tem em relação àquela música, não se sabe se é necessário pedir autorização para o outro, que tem o outro direito atrelado àquela mesma música, se pode fazer por conta própria, se tem que ser um NFT que englobe todos. Efetivamente, é outro problema, né? Mas é uma situação comum. Você não pode usar o direito... Então, você não pode usar um direito, ou praticar um direito, ou exercer um direito que você não tem. Então, originariamente... Se você é o titular autoral, você é só o compositor, não executor, não é o titular do fonograma, e você só tem a obra autoral, você tem a composição para mintar. Então, você vai mintar a composição, não vai mintar a execução, não vai mintar o fonograma. Então, cada um só vai poder mintar o seu direito específico. Isso vai ter que ficar muito claro nos smart contracts, que direito é aquele que você está mintando. Mas então, é possível. No futuro, eles vão...
no futuro eles vão ter que, nesses smart contracts, vai ter que estar ali que todo mundo concorda que pode vender por NFT o fonograma, porque, né, o futuro é esse. Os Todo titulares do fonograma tem que ter esse acordo. Se houver mais de um titular do fonograma, sim. Sim. E o futuro é esse, né, gente? Todo mundo vai ter que estar concordando em vender em NFT as coisas, porque... E que nem eu comentei ontem, colocar no MySpace o negócio, vender via NFT. Paula, para de ficar dando spoiler da sua aula. Não tem muito, não. É muito mais complicado do que isso. Se a gente ficar falando de música aqui, todas essas aulas seriam preenchidas só pela música. Amanhã é minha decisão final de trocar de tema de dissertação, por culpa da Cecília. Bom, eu pessoal, fico mais feliz que eu te convenci da minha argumentação. Eu fico feliz que eu te convenci da minha argumentação, Cristina. Nossa, eu já sabia que ia ser ótimo, mas eu não sabia que tu ia me ferrar, entendeu? Porque agora eu já quero trocar. Quero ver só ver o que a Gabriele vai me dizer. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria só dar parabéns para a Cecília e dizer que a barra está subindo, né? Da primeira para a segunda estamos subindo a barra. Quando chegar na oitava aí vai ser complicado para mim, mas... eu não sei o que eu vou fazer com a Cecília tão clara e objetiva. Não sei como é que eu acho que eu vou call sick, vou dizer que eu estou doente, pedir para a Cecília dar aula para mim. Mas parabéns aí, Cissa, foi ótimo. Obrigada, Fábio. Excelente. Obrigada, gente. Eu acho que eu vou inventar um intervalo, assim. Eu vou falar, a minha bem no meio, é um intervalo que vocês terão entre um bloco maravilhoso e um bloco perfeito. Aí vocês têm esse intervalo. Parece. Todos os convidados aqui, eu confio plenamente, sei que todo mundo vai super bem. Cecília, tem vários parabéns aqui para você no chat, se você quiser acompanhar aqui. Merecidos. Muito obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. E todos os livros que o Valdir indicou ali são excelentes. São todos muito bons mesmo. E eu destaco especialmente o do Chris Collins. Esse é muito bom mesmo. Ele, embora seja for beginners, ele traz uma complexidade proporcional, assim, e ele é muito claro. Então, não é um texto maçante. Para quem quer ler, ver os conceitos de forma mais objetiva, eu indico bastante esse, especificamente. Boa. Mas muito obrigada a todos pelos elogios. Eu fico muito feliz mesmo. Muito merecido, Cecília. Então é isso, ninguém tem mais nenhuma pergunta? Calem-se para sempre. Falem agora, calem-se para sempre. Não? Então tá, gente. Então até segunda-feira, que aí a gente vai ter aula com a Liliane sobre direitos autorais, que eu acho que todo mundo está bem ansioso para essa aula. E é isso, a gente está lá no grupo. Para quem chegou depois, a Isa criou um grupo, então quem quiser entrar, tá aí no chat o link do nosso grupo no WhatsApp, e aí quem tiver dúvidas, quem tiver material para compartilhar, pode mandar lá, tá bom? E Cecília, mais uma vez, muito obrigada. Se tiver um segundo desse, você está convidadíssima. Obrigada, Cecília, eu agradeço. E até segunda, então, gente. Beijos, boa semana para todos. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, obrigada. Boa semana. Obrigada, Thaís. Obrigada, Cecília. Obrigada. Imagina. Obrigada, pessoal.